O que significa disciplinar ou a palavra disciplina? Você acha que ainda é necessário disciplinar os membros e a igreja ainda nos dias atuais? Você acha que quando uma igreja não disciplina existe alguma consequência? Quais são os propósitos da disciplina? Há alguma razão ou fundamento pela qual a igreja precisa ainda disciplinar nos dias atuais? Então são assuntos como esse que nós iremos responder na nossa aula de hoje. Eu espero que você dobre a sua atenção para que você possa compreender a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber a palavra de Deus aí sempre no nosso canal. Toda vez que nós postarmos alguma coisa aqui, chegar em primeira mão para que você fique sempre antenado através da palavra de Deus. Esse é o nosso canal, Renato Bromochenko, e deixe o seu comentário, a sua opinião, porque é muito importante a sua participação aqui. Antes de entrarmos e introduzirmos a nossa aula de hoje, eu quero te apresentar, você que é daqui da região de Eunápolis e tem interesse em fazer um curso teológico conosco. Nós estamos com esse curso teológico há 13 anos que eu sou diretor dessa escola, que é a CETADEB, né, ou CETADB. É uma escola já há 14 anos de existência no Brasil e há 13 anos ela funciona aqui na cidade de Eunápolis, onde eu sou diretor, e Deus tem abençoado na formação de diversas vidas, de muitos obreiros, muitas pessoas têm sido formadas e edificados para a glória do nome do Senhor. Só para você ter ideia, o CETADB ele tem mais de 40 mil alunos formados em duas línguas, tanto em português quanto em espanhol. Uma das vantagens de você estudar com o CETADEB, ou CETADB, né, é adquirir 17 livros, né, com mais de 150 páginas, um material robusto, com uma qualidade excepcional, escrito por vários pastores, né, aqui no Brasil, muitos teólogos maravilhosos, entre eles o pastor Ciro Sanches, que é um grande comentarista de escola bíblica dominical e também um grande escritor teológico também, né, um grande pregador, um grande pastor e também professor do CETADB. Então, quando você estuda com o CETADB, você tem acesso às aulas online. Você não tem só a aula do professor presente, né, da cidade. Você tem a aula também online para você assistir na sua casa no melhor horário possível. Então você vai ter ali o seu login, o seu acesso, você entra, estuda a palavra de Deus e assim você se edifica ali a aula no tempo que você quiser e quantas vezes você puder repetir aquela aula, você pode repetir para que você possa compreender. Então essa é uma vantagem muito boa de você estudar teologia com a gente aqui na cidade de Eunápolis. Se você ainda não tem um curso teológico, não se preparou ainda como professor, como obreiro, vem estudar com a gente, eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Esse curso ele é reconhecido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, reconhecido por todas as convenções estaduais, né, a CEADEB aqui na Bahia, e também reconhecido aí por diversos pastores que já foram formados e estão também formando várias pessoas, não só na nossa cidade, mas em toda a região. Então, se você tem interesse em crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus e quer mais informações sobre esse curso, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição. É só você entrar, clica aí e a gente conversa, bate um papo e eu deixo você informado de toda a estrutura, de toda a bagagem, o custo, tudo que você vai ter estudando teologia com a gente. Dito isso, vamos adentrar nossa aula. Na descrição você vai ter ainda também várias opções de livros para você adquirir, para você comprar, e você pode entrar aí e ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa aula? A nossa aula de hoje tem como tema a disciplina na igreja. E nós queremos alcançar com esse tema pelo menos 3 objetivos. Nós queremos mostrar a necessidade da disciplina na igreja nos dias atuais. Se faz necessário, nos dias atuais, ainda aplicar a disciplina. As igrejas que assim não fazem estão perdendo a sua identidade, a sua característica. E nós vamos mostrar isso através da palavra de Deus para você. O nosso segundo objetivo é destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado, expulsar a prática do pecado e manter a honra cristã, né, manter os bons costumes, o bom conceito da palavra de Deus no meio cristão. E terceiro objetivo
é apresentar as diferentes formas de disciplinas enumeradas na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai falar sobre várias formas, diversas formas da disciplina, e eu espero que ao final dessa aula você possa compreender. A nível de introdução, é bom a gente pegar aqui o que define a palavra disciplina, já que a palavra disciplina é a palavra-chave da nossa aula de hoje. Segundo o dicionário, né, de Antônio Hauser, nós temos aí a palavra disciplina, ela vem do latim, e ela significa obediência às regras ou aos superiores, submissão a um regulamento, regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade, impostos, né, ou aceito democraticamente, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. Né? É a obediência à ordem, ao bom comportamento, é o castigo, é a penitência, mortificação, obediência ao regime, às diretrizes e orientações de um grupo ao qual ele está filiado, né? Quando ele aceita de bom grado ou é imposto assim essas regras para que ele possa obedecer. Então aí está uma definição de forma etimológica da palavra disciplina. Biblicamente, a palavra disciplina, exegeticamente, ela aparece de diversas formas. Ela não aparece num único significado na Bíblia. Às vezes a tradução vai colocar lá disciplina, mas ela tem vários significados. Ela pode aparecer como a palavra correção, advertência, castigo. Ela aparece também aí como ensino ou orientação. Ela aparece como exortação, como educação, algumas vezes, né, como é um verbo colocado em vários sentidos, que é como o sentido de punir, de castigar. Também é colocado também como admoestação ou advertência, retidão, correção. Nós vemos aqui também que é um ajustamento para uma ordem, é uma restauração que é feita ao indivíduo. E quando se fala de disciplinar, é quando você penaliza alguém por quebrar leis, mas é feito com um objetivo de manter a unidade, a integridade e a recuperação, de restaurar o indivíduo e as ordens ou a norma para que ela volte a funcionar como funcionava antes. Essa é uma definição da palavra disciplina, e eu espero que você compreenda isso, porque nós vamos falar de disciplina o tempo todo e você vai entender que às vezes ela vai transparecer como exortação, como edificação, como correção, e ela vai sempre aparecer de formas diferentes, vai soar de forma diferente para que você possa assim compreender a palavra de Deus. Então, a nível de introdução, nós vamos estudar sobre isso, sobre a prática da disciplina na igreja. A disciplina ela tem sido esquecida, negligenciada muito nos nossos dias. Quando a igreja ela não disciplina, ela passa a ser uma igreja anêmica, sem um testemunho cristão bom diante da sociedade, perante a população. Quando vivemos a disciplina, vemos isso funcionar de forma plena na igreja. A igreja consegue ter saúde, consegue ter paz, consegue ter qualidade de espírito, consegue ter equilíbrio espiritual e crescer na graça e no conhecimento da graça de Cristo. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto vai mostrar para nós a necessidade, ou qual é a base da necessidade da disciplina bíblica. O que fundamenta a necessidade da disciplina bíblica? Por que temos essa necessidade? Então, o autor da revista colocou aqui pelo menos 3 pontos para nós. Primeiro, é necessário disciplina porque Deus é santo. Esse é o primeiro argumento sólido, sem muito questionamento, uma base bem fundamentada. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. E quando nós falamos que Deus é santo, veja o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 11, verso 45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Então Deus, ele é o quê? Santo, meu querido. E se Deus é santo, esse é o primeiro argumento para se ter uma vida disciplinada, uma vida organizada, uma vida dentro da norma, dos padrões das Escrituras. Veja que a palavra disciplina aqui aparece como o exercício da boa prática. Veja que, por exemplo, quando um atleta ele ganha uma competição e alguém diz assim, o que foi que te levou a ganhar essa competição? Aí ele diz assim, a disciplina. Eu acordava cedo todos os dias, tomava minha vitamina, né? Tomava ali os meus medicamentos, ia para a academia, uma vida disciplinada, uma vida dentro do exercício constante das boas práticas.
Então, qual é o argumento para termos a disciplina na vida cristã? É que Deus é santo. Deus sendo santo, nós temos um dever, uma obrigação de nos esforçarmos para vivermos as boas práticas do cristianismo. Jesus mostrou a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Quando ele diz, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso de número 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que ele está dizendo que Deus é santo. E se Deus é santo, esse nome precisa ser santificado em nossa vida. É um dos atributos dado a Deus, reconhecido na pessoa de Deus, que nós fazemos na oração do Pai Nosso. Então, quando Deus se faz presente na nossa vida, essa pecaminosidade, ela se evidencia, ela não tem como. A gente precisa reconhecer a santidade de Deus diante da nossa pecaminosidade. Mateus 6, verso 9 diz, né? Melhor dizendo, Lucas capítulo 5, verso de número 8 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus se apresentou diante de Pedro ali naquele dia da pescaria, né? A primeira pesca milagrosa, e quando ele viu Jesus fazer aqueles milagres, aqueles feitos, ele caiu de joelhos e disse para o Senhor se ausentar dele, porque ele era um homem pecador. Ele reconheceu a santidade de Deus e reconheceu o seu pecado. Então, quando Deus se aproxima de nós, quando nós convivemos com Deus, a gente consegue ver a nossa pecaminosidade. Isso aconteceu com o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, percebeu que os seus lábios eram impuros, e habitava num povo de impuros lábios e precisava ser justificado pela graça do Senhor. Então esse é o primeiro subponto: Deus é santo. Por isso que nós temos a necessidade da disciplina. Segundo, a igreja também é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Veja, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está pedindo para nós, através do apóstolo, que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus também é santo. Ao formar o seu povo, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. A palavra traduzida como santo possui o sentido de separado ou consagrado, aquilo que é dedicado para uso exclusivo para o Senhor. É aquilo que só deve ser utilizado para uso exclusivo do reino de Deus. Quando você tem, por exemplo, um utensílio na igreja, um microfone, um som, uma guitarra, né? Instrumentos que você compra para a igreja, e aí você dedica aquilo para a igreja, o objetivo é: isso aqui está consagrado, só pode ser utilizado na igreja com o objetivo de glorificar ao nome do Senhor dos Exércitos. Então esse é o objetivo. Quando falamos de uma igreja santa, falamos de uma igreja que vive exclusivamente para a glória do nome do Senhor. Esse é o segundo argumento porque precisamos da disciplina. Essa é a necessidade de termos uma vida disciplinada. E terceiro, quando a igreja não disciplina, o que acontece? A igreja, como corpo de Cristo, deve ser o quê? Santa. O cristão, como membro desse corpo, deve ser também santo. A santidade, ela deve fazer parte da identidade do cristão. Veja, por exemplo, o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Ele continua no verso de número 19 do capítulo 6, da primeira carta ainda. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo está perguntando se a igreja não sabe disso. Então ele está mostrando que a santidade, ela deve fazer parte da igreja do Senhor. Então Paulo, ele vai dizer aos Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está mostrando aqui que a igreja deve ser santa. Mas quando a igreja não é, a falta de disciplina, ela consegue manchar essa identidade, embotar essa santidade. Ela consegue macular essa santidade que existe na igreja. Surge aí o crente mundano, carnal, um crente indisciplinado, irreverente, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o reino de Deus. Quando a igreja não tem disciplina, não tem regras, não tem normas, não estabelece um padrão de conduta a ser cumprido, a ser vivido através da palavra de Deus, não corrige os seus membros quando esses estão faltosos para com a palavra,
Então começa a crescer um crente mundano, um crente carnal, um crente indisciplinado. A falta de disciplina, né, quando não tratou ou não foi tratado, tornou-se um hábito pecaminoso. Um vício que vai sendo acumulado. Isso acontece com um pai quando ele cuida do seu filho e ele não coloca regras, não coloca normas, não coloca critérios nesse filho. Esse filho vai crescer o quê? Indisciplinado, sem ser tratado com hábitos que dificilmente vai ser tirado na velhice, as duras penas se for tratado na velhice. Né? Alguém que responde, o pai responde a mãe, vai responder também lá na frente as suas autoridades, um patrão, a esposa, a família. Alguém que você não corrige determinados comportamentos, você vai ter esse comportamento lá na frente. Assim também acontece com o cristão. Se não tem disciplina, isso gera todo um contratempo na igreja. A falta de disciplina, ela destrói o limite entre o sagrado e o profano. Você não sabe onde é que está a linha que deve fazer a divisa entre o mundo e a igreja, entre o que é santo e o que é profano. Veja, por exemplo, o escritor de Malaquias, né, o profeta Malaquias, ele diz que outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, do ímpio para o justo. Tem que haver uma diferença. Se não tem disciplina, essa diferença se acaba. Então, uma igreja que não disciplina seus membros, ela torna-se uma igreja mundana. Apocalipse, capítulo 3, verso 19, o apóstolo João diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, se nós não temos disciplina, se nós não temos a disciplina, então nós vamos viver uma vida completamente mundana. É preciso a disciplina. E há uma frase aqui do Claudionor de Andrade que é muito bom para que você entenda até onde estamos falando sobre disciplina. Disciplinar não é banir, é ensinar tendo como base o amor, a santidade e a sabedoria. É tornar o santo mais santo. É trazer para mais perto do Senhor e não afastar do Senhor. Isso deve ser uma observação da nossa parte. Eu quero concluir esse primeiro ponto dizendo que a santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Vamos ao nosso segundo ponto que fala sobre o propósito da disciplina. Qual é o propósito? O que a gente alcança quando nós disciplinamos? Primeiro ponto, nós mantemos a honra de Cristo. É manter a honra de Cristo. Esse é o primeiro objetivo, primeiro propósito da disciplina. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome do Senhor é maculado, é manchado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, diz Paulo em Romanos capítulo 2, verso 24. Então, quando nós não temos uma vida disciplinada pela palavra de Deus, né, vivendo uma vida civilizada, educada, correta, dentro da palavra, dentro das normas, você desonra o seu Deus, você desonra o Cristo que você serve. Por exemplo, quantas escolas de atletas, né, se formam e aí você tem aquele personal trainer lá, aquela escola que vai te treinar. E aí quando você é um aluno bem dedicado, bem disciplinado, né, que cumpre todas as regras, aí você consegue ter lá um bom desempenho, uma boa atuação, e aí o nome do seu professor, quem é o seu professor? Quem foi seu instrutor? Quem foi a pessoa que te treinou, que te deu essas regras, essas normas, que te levou a esse nível? Aí o aluno elogia, não, eu sou da escola do professor tanto, para mim é um privilégio ter treinado com essa pessoa, porque você honra o nome daquele que te treina, que te dá uma disciplina, te dá as regras, as normas, o seu desempenho é formado a partir daquela base. Então assim também é o cristão. Quando nós vivemos a palavra de Deus, a gente honra o nome do Senhor Jesus. O nome dele é honrado na nossa vida. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho do cristão. Quando não é corrigido, quando não é colocado em evidência para vivermos a verdadeira palavra de Deus, tudo isso começa a macular a nossa vida. Então Paulo ele censurou a igreja de Corinto por não ter uma resposta enérgica, condenando a prática pecaminosa de um dos seus membros. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes,
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está dizendo aqui sobre um ato pecaminoso que aconteceu na igreja de Corinto, e você vai ver que ali havia uma pessoa que estava violando os preceitos da palavra de Deus, estava cometendo uma prática que estava causando escândalo para a igreja do Senhor. E Paulo corrige aquela igreja por causa daquilo e diz: vocês nem tiraram essas pessoas do meio de vocês. Essa pessoa cometeu todos os erros e vocês aceitaram de forma tão comum, de forma tão normal, que isso trouxe escândalo para os de fora, para os ímpios. Então vocês estão desonrando o nome do Senhor. E Paulo está mostrando que vocês estão inchados. Nem ao menos vocês se entristeceram com os pecados que foram cometidos, nem sequer isso. E vocês estão achando normal o que está acontecendo e não tratar o pecado, não tratar essa iniquidade. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Deus vai julgar a cada um de nós. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15 diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Então está aqui Deus escrevendo para a igreja e dizendo para ela que eles estavam aceitando as doutrinas erradas, os ensinamentos errados, não tinham uma disciplina. E isso estava trazendo uma desonra para o nome do Senhor. Qual é o segundo objetivo ou o segundo propósito da disciplina? É frear o comportamento pecaminoso. É colocar um freio, colocar ali regras para que ele não venha tomar conta e se alastrar. É frear, é controlar o comportamento pecaminoso. Esse é o objetivo. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A disciplina cristã, querido, ela põe um freio no comportamento pecaminoso. O pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Aí Paulo usa aqui a comparação que o fermento, assim como você bota um pouco de fermento, contamina toda a massa, assim também é o pecado. Então, se não for freado, se não for corrigido, punido, ele vai alastrar, ele vai contaminar todo o corpo. E aí, quando você vê alguém errando, você diz: o fulano faz e não tem problema nenhum. E aí você começa a ter o exemplo do errado, do erro, começa a contagiar, começa a contaminar, né, de forma maligna, de forma severa, o comportamento das outras pessoas. Então, não tolerar a prática do pecado é o terceiro objetivo, o terceiro propósito da disciplina. Não tolerar a prática do pecado. Paulo censurou os coríntios porque não adotaram medida alguma contra a prática do pecado de um de seus membros. Verso 1 e 2 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação tal que nem entre os gentios, os que não servem ao Senhor, se vê falar. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai, estáis inchados e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal pecado. Ou seja, estava alguém tendo uma relação com a madrasta, se envolvendo ali num ato pecaminoso, e isso estava causando escândalo para a igreja. Mas aquela igreja estava aceitando como algo normal. Então, a disciplina, esse é o propósito, não tolerar o pecado. O pecador precisa ser tratado pela palavra de Deus. Práticas que nem entre os gentios era tolerado, estava sendo tolerado dentro da igreja, e Paulo está corrigindo a igreja por causa disso. E aí, a consequência é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja. Uma igreja que não pratica a disciplina bíblica, ela fracassa. Não tem como, não tem outra alternativa. Ela vai se tornar algo banal, tão comum, tão normal, e vai acontecendo de forma desregrada completamente no seio da igreja do Senhor. Não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Apocalipse capítulo 2, verso 20 diz: mas tenho contra ti tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina
e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja estava permitindo os ensinamentos de Jezabel, ensinamentos que mandava a igreja que os servos do Senhor se envolvessem na prostituição e comessem dos sacrifícios da idolatria. E aí Paulo está severamente corrigindo a igreja, trazendo ela para os propósitos, para os objetivos da disciplina na vida da igreja. E aí nós temos aqui uma frase do pastor José Gonçalves dizendo que quando nenhuma atitude é tomada diante de um pecado cometido, a santidade de Deus ela é afrontada. Alguém cometeu um pecado e nenhuma atitude foi tomada, não houve um confronto para aquele erro que está cometido, que está sendo cometido, a gente é conivente com aquilo ali, a gente está afrontando a santidade de Deus. Em outro trecho do livro, o pastor José Gonçalves diz assim: em outras palavras, o amor não é um Deus em nome de quem todo sentimento deve ser validado. O problema dessa cultura é que criaram um Deus que atende pelo nome de amor, um nome de quem tudo é permitido. O verdadeiro amor não valida o pecado. O verdadeiro amor é aquele que emana da cruz, cobre multidão de pecados, mas não legaliza o pecado. As pessoas, em nome de falar de um Deus amoroso, de um Deus que é amor, diz que o pecado deve ser tolerado. Não, Deus é amor. Deus não é desse jeito que essas pessoas pregam, do jeito que essas pessoas ensinam. Não, Deus é amor, Deus é tolerante. E aí começam a permitir todos os tipos de pecado e banalização da cultura. Por que isso? Porque acham que o amor é um Deus que aceita tudo. Não, Deus é amor, mas esse Deus que é amor também é justiça, é verdade, é santo. É um dos atributos de Deus, então não tem como dizer que Deus é amor, onde ele inflige, onde ele quebra a sua própria santidade. Deus é amor. Cada pai ama os seus filhos, mas também impõe a eles uma correção, uma disciplina. Pastor José Gonçalves diz mais ainda no seu livro: o indivíduo é o único responsável pelo seu pecado, enquanto ninguém mais souber dele. Mas assim que for revelado à igreja, o corpo também se torna responsável por ele. Se for tolerado, fica claro que contaminará os outros também. O indivíduo cometeu um erro, o cidadão cometeu um pecado, ou o cidadão ou a cidadã cometeu um erro, ninguém sabe, até então ninguém sabe. A responsabilidade é só dele individualmente. Mas a partir do momento que ele passa a ser tolerado pela comunidade, pela igreja, então ela também passa a ser conivente, cúmplice, e o nome do Senhor passa a ser maculado. Então é preciso muito cuidado com essas questões, porque a disciplina ela tem propósitos e ela também tem a necessidade. Eu espero que você tenha compreendido até aqui. Vamos aqui ao resumo desse ponto, dizendo que o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Esse é o resumo desse ponto. E o nosso terceiro ponto, para a gente terminar, diz sobre a disciplina como modo de correção. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Veja que o texto diz: porque filho há a quem o pai não corrija. Hebreus capítulo 12, verso de número 7. Todos os crentes tiveram de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido, trata-se de um bastardo e não de um filho. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, verso de número 8. Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Então, se nós somos filhos de Deus, se Deus é o nosso Pai, nós o honramos como Pai, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, vai nos exortar, vai exigir um comportamento da nossa parte. Mas se nós não somos filhos, somos bastardos, então Ele não está nem aí como a gente vai se conduzir, Mas todo aquele que Ele toma por filho, Ele corrige, é o que diz a palavra de Deus. Pedro teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude errada. Está lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14. O apóstolo Pedro começou a ter um comportamento duvidoso. Ele, toda vez que chegavam os irmãos judeus e tinham os irmãos gentios,
ele se aproximava dos judeus, porque sabia que os gentios não se davam bem com os judeus, ele sabia que os judeus iam ficar meio chateados com aquela situação, criava uma segregação, uma divisão ali, né, um racismo, um preconceito e um tanto religioso, e ele, para evitar aquilo ali, ele se aproximava mais dos judeus e não se aproximava dos gentios. Aí quando os judeus se ausentavam, não estavam presentes no momento, ele ficava mais à vontade, conversava com os gentios, e aquele comportamento levou Paulo a cobrar ele, a repreendê-lo. E ele foi repreendido porque Paulo não concordou com aquela atitude de Pedro e foi corrigido. E a Bíblia não diz que houve ali um problema, uma briga entre eles, mas diz que Paulo o corrigiu por causa disso em Gálatas capítulo 2, verso de número 11 ao verso 14. Então, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acaba se tornando um comportamento. O alvo da disciplina é levar quem pecou à restauração e à reconciliação. Não esqueça disso. Não é o intuito, o objetivo, afastar essa pessoa de Deus a ponto de desgarrá-la, jogá-la fora. O ideal, o propósito é restaurar a pessoa, é reconciliar a pessoa com Deus. A igreja não foi chamada para lançar fora. A exclusão, a disciplina, que você vai ver daqui a pouco mais à frente, é a última instância que deve ser tomada. Veja, por exemplo, que Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, encontrou alguém em alguma falta, com espírito de mansidão, encaminha essa pessoa para que ele possa ser corrigido. Quando você vê alguém querendo lançar alguém fora, querendo, né, destruir alguém, excluir de qualquer jeito, jogar para fora, botar para fora, isso não é opção. Isso não é o que a Bíblia ensina. A palavra de Deus ensina que com mansidão, com amor, a gente deve corrigir aqueles que precisam ser corrigidos. Não está dizendo que é para deixar de ser corrigido, mas é para corrigir com amor. Não pode ser um remédio para matar o paciente, mas para curar o paciente. Esse é o objetivo da disciplina cristã. Vamos ao segundo subponto. A disciplina como forma de restauração. A palavra traduzida como encaminhar o tal significa restaurar. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, restaurai como espírito de mansidão. É usada também para se referir aos reparos nas redes de pesca. A mesma palavra no original, que é usada para encaminhar, é a mesma que é usada nas redes de pesca, conforme Mateus capítulo 21, quando diz que Tiago e Zebedeu estavam reparando, consertando as redes. Então esse é o objetivo. Não é o objetivo de rasgar, né, mas é o objetivo de costurar ali, corrigir aquela rede para que ela fosse restaurada. Esse é o objetivo da disciplina, da restauração na vida das pessoas. O sentido é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado antes de ter caído, antes de ter errado. É levar essa pessoa a voltar a ser o que ela era antes. Isso é a ideia de restauração. Quando você tem uma peça que ela foi danificada e alguém diz, eu posso restaurar essa peça. A ideia é que ela volte ao seu estado anterior. É que ela consiga ser corrigida, recuperada, sem perder a sua forma. A rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Esse é o objetivo. A disciplina cumpre o papel de restaurar o ferido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 8, diz: Basta ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então a gente precisa sempre amar a pessoa que está sendo tratada, que está sendo corrigida, que está sendo disciplinada acima de tudo. A disciplina, terceiro e último subponto, como modo de exclusão. A disciplina também é conhecida como cirúrgica, né? O membro é cortado do corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, naquele caso daquele rapaz que estava se relacionando com a madrasta. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, tirai, pois, dentre vós esse níquel. Então essa pessoa não tem condição mais de ficar.
Então há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão, há um desligamento do corpo de Cristo. Não há mais como se manter. Veja Mateus, capítulo de número 18, verso 18, que diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Há uma versão que diz assim que aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu, mostrando que primeiro é Deus que desliga para depois que aconteça esse desligamento. Ou seja, não é uma condição que a igreja impõe e diz vamos desligar quem a gente quer. Não é isso que Deus deu esse poder para a igreja jogar fora quem ela queira, não é bem assim. Então, jogar ou excluir, separar aquilo que de fato apodreceu e o próprio céu já está rejeitando, como Deus disse, por exemplo, com Saul. Até quando terás dó de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Então Deus já havia rejeitado. Não é a atitude simplesmente da igreja de rejeitar. É que essa pessoa já não está sendo mais aceita por Deus por causa da sua prática pecaminosa. Já se entregou tanto ao pecado que já não escuta mais ninguém. Mateus 18, verso 17 diz assim: E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere o tal como um gentio e publicano. Ou seja, essa pessoa não tem consideração pela igreja, não respeita a igreja, viola todas as regras da igreja, a igreja já chamou, já advertiu, já corrigiu e ele continua na prática, então aí vem o desligamento. Então veja que em todo o estudo que nós ministramos hoje, desligar, excluir, é a última palavra, é a última consequência. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Mas ouça bem esta frase do pastor Eurico Baxter, quando ele diz assim: quando outras medidas não surtem efeito, então resta somente o último recurso, a exclusão da igreja. O faltoso é então separado da comunhão com a igreja. Isto é, não é mais considerado membro, mas um gentio e um publicano. É quando todas as outras medidas não surtiram efeito. E o pastor Antônio Gilberto, vai dizer quais são todas as outras medidas. Ele vai dizer, por exemplo, assim: a aplicação da disciplina pode ser em forma de advertência pessoal, está aqui em Mateus capítulo 18, verso 15. A visitação acompanhada, né? Você leva ali pessoas para acompanhar aquela pessoa e visitar aquela pessoa. 1 Coríntios capítulo 4, verso 19 a 21. Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. Então veja que primeiro existe advertência pessoal. Não se consertou, faz uma visita acompanhada daquela pessoa. Leva membros ali e vai lá corrigir aquela pessoa. Não surtiu efeito uma advertência pública. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 20. Depois você pode voltar aí e anotar tudo isso. Depois, não surtiu efeito comunicação escrita. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 8, de número 10. Veja que a Bíblia está ensinando tudo aqui. Depois vem a exortação pessoal. Gálatas capítulo 6, verso 1. Depois vem a suspensão. Depois vem a exclusão do rol de membro. E aí se considera essa pessoa um gentio completamente. Veja que quando há suspensão, desligamento, a exclusão do rol de membros, aí já é 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e Tito capítulo 3, verso de número 1. E aí, neste caso, o ato de exclusão da igreja é apenas uma expressão visível que o próprio Senhor já fez isso na vida dessa pessoa. Essa pessoa já não é mais alguém que faz parte do corpo de Cristo, porque ela não tem nenhum tipo de consideração pelas normas da igreja. A igreja fez tudo que podia ser feito. Eurico Baxter diz mais uma vez: o faltoso tentado pelo diabo escolheu o pecado, rejeitando assim a Jesus. Através da exclusão, a igreja somente executou visivelmente aquilo que já era revelado por ele. Ele já tinha se separado de Cristo. Fica ele agora separado do corpo de Cristo, da igreja em si, fisicamente falando, porque ele já estava dando lugar ao diabo, já estava entregue a Satanás, e isso realmente é uma verdadeira tristeza quando acontece isso, quando a gente perde um membro. Mas todas as medidas necessárias para corrigir essa pessoa precisam ser tomadas. Amor não é tolerar o pecado, é corrigir, é confrontar, é exortar, é enviar advertência, é fazer a visita acompanhada para que tudo seja feito, para que essa pessoa não se afaste. Uma vez que não teve jeito, então, infelizmente, a consequência virá, porque ela já escolheu esse comportamento. E aí eu encerro a nossa aula resumindo esse ponto, dizendo que a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Tá certo? Então que Deus nos abençoe aqui nessa conclusão dizendo: Deus é santo e exige que seu povo seja santo.
A disciplina ela cumpre o propósito de Deus quando conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma disciplina, a nossa conclusão, ela diz que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Então, esse é o primeiro argumento que nós temos da necessidade da santidade, da disciplina, né, da necessidade da disciplina. Deus é santo, meu irmão. E como santo, ele quer que os seus filhos também sejam santos. A disciplina ela cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. E a gente encerra dizendo que uma igreja disciplinada, uma igreja indisciplinada, ela perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que Deus te abençoe com esta palavra, que ela encontre efeito no seu coração. Deixa seu comentário, sua opinião, é importante para nós. Compartilhe com outras pessoas. Deixa aqui o seu joinha, a sua inscrição, ativa o sininho para que a gente seja sempre abençoado para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe com essa palavra e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.